Amiga, essa é a nossa segunda opção de make natalina, aquela make clássica, né, que é o delineado gatinho, mais a boca vermelha, olha, um tutorial rápido, prático e fácil pra vocês, mas antes de vocês continuarem assistindo esse vídeo, por favor, já se inscreva no canal, me ajuda a bater 1000 inscritos, que é super importante para o crescimento do canal, e já ativa as notificações para que vocês possam receber os próximos vídeos assim que eles são postados aqui. Mas olha, amigas, babado, garota! Agora é só continuar assistindo o vídeo. A amiga já começa aplicando o primer em todo o rosto para fechar os poros e eu poder iniciar com a parte de iluminação abaixo dos olhos, né? É uma técnica que eu uso quando eu quero fazer a pele só com corretivo. Em seguida, eu venho com lápis de demarcação para fazer o preenchimento de sobrancelhas. Não é sempre, amigas, que eu faço esse preenchimento, mas como é uma make mais clássica, eu acho que fica muito bonito, a sobrancelha bem feita. Em seguida, já venho com gel da Melu. Amigas, esse gel da Melu realmente é muito, muito bom e os pelinhos ficam no lugar. Então, eu tenho amado muito esse gelzinho para deixar as sobrancelhas assim, bem arqueadas. Agora, com o corretivo da City Girls, eu aplico em cima da parte onde eu iluminei. E a cobertura é de média a alta, irmãs. Então, cobre super bem as manchinhas, imperfeições. E a pele fica com visto bem bonito. E também faço a delimitação das sobrancelhas para ficar bem bonita, né? Para dar aquela visão de sobrancelha mais limpinha. Mesmo que você esteja com os pelinhos abaixo da sobrancelha, se você fizer essa parte de preenchimento e delimitar, já vai ficar com o olhar mais limpo e mais bonito. Com o pincel Kabuki eu venho espalhando todo esse corretivo. Agora, se você gosta de um acabamento mais natural, amigas, eu sempre vou indicar o pincel Doll Fiber. Mas eu gosto do acabamento que o pincel Kabuki me dá. Então, a maioria das vezes que eu estou espalhando uma base, ou quando eu faço a pele com corretivo, eu gosto de fazer essa parte de acabamento, né, da base com corretivo, com o pincel Kabuki. Vou iluminando as partes que eu quero projetar para frente com corretivo mais claro. Vocês podem estar utilizando corretivo até 3 tons abaixo do seu tom de pele, portanto que você esfume bastante. E eu gosto dessa técnica de borboleta, que eu aplico entre as sobrancelhas, no nariz, abaixo dos olhos e no queixo. Eu sempre deixo um tempinho antes de fazer esse esfumado desse corretivo. E para o corretivo também vou estar espalhando com o pincel Kabuki. Como a proposta é uma make para a festa, eu preciso que esse corretivo fique no lugar que tem um acabamento mais profissional. Então eu amo o pincel Kabuki por causa disso, amigas. E logo em seguida eu já venho selando com pó translúcido. Amiga, esse é um segredo de milhões. Fez o esfumado do corretivo, já vem selando essa pele, já vem selando essa parte de corretivo para garantir que esse produto, né, conforme vai acontecer na festa, não venha craquelar, não venha, enfim, derreter, né, amigas? Para o contorno, eu vou estar utilizando esse pó Dia a Dia da Mahave da cor Noz Moscado. É um pó bem fininho, então para você que gosta de um acabamento mais suave, sofisticado, esse pó é simplesmente perfeito, amigas. E também faço o contorno de nariz, como eu já havia ensinado para vocês no último tutorial. Vou deixar no card para vocês assistirem a primeira opção de make. É só fazer a marcação nas laterais, na pontinha do nariz e no início da sobrancelha. Depois é só você ligar tudo, esfumando tudo muito bem. Para a parte de blush, eu vou estar utilizando dois. Eu vou fazer a base com o blush Maçã do Amor da Mahave, que é um dos meus favoritos. Ele é um blush cremoso. Eu faço a base, em seguida, depois de esfumar, é claro, com o pincel do Fiber mais fininho, eu venho com o segundo blush, que é um blush em pó, que ele é mais coradinho e vai ficar bem bonito. Agora chegou o momento de tirar o nosso pó translúcido, então eu sempre escolho um pó compacto da cor da minha pele, com o pincel mais fofo, eu vou tirando toda a marcação que eu fiz com pó translúcido e vocês vão vendo que vai tirando toda a marcação que fica de blush, ou se realmente ficou algo mais forte, mais marcado, quando você faz essa técnica de tirar o pó translúcido com um pó compacto, com o pincel mais fofo, dá super certo. Agora eu vou estar utilizando dois iluminadores. O primeiro é da Coasis, que é um iluminador líquido de alta coloração, super brilho. Amigas, esse iluminador, ele é sensacional, porque ele tem um pigmento prateado, mais denso, mas que adere super bem na pele. O segundo iluminador é da Mari Saad, que é um tom mais douradinho, que vai cair super bem misturando os dois. Agora vamos para a parte dos olhos. A nossa make clássica de hoje é um delineado gatinho. E eu vou fazendo o fundo da nossa pálpebra, colocando um pouquinho de corretivo e espalhando só para dar uma neutralizada do tom da pele. Agora com a paleta e com New York, eu vou exatamente com esse tom que eu mostrei pra vocês e vou aplicando em toda a pálpebra móvel. Um tom de rosa
bem neutro, amigas, não é um rosa mais forte, é um rosa quase que um tom de bege, mas um fundinho mais rosado. Quando eu faço um delineado gatinho, amigas, eu gosto de fazer um fundo de cor, nem que seja um rosinha bem clarinho, ou um tom de pele, um begezinho bem clarinho, porque eu acho que dá um tchan um pouco diferente e fica mais bonito também em fotos e em vídeo. Ponto de luz. Tem quem ame, tem quem detesta, mas como é um evento natalino, eu acho que combinou super bem. E aproveito e também faço a parte de iluminação abaixo das sobrancelhas. Sem esquecer, faço o acabamento abaixo dos olhos, amiga. Eu já falei pra vocês que fica extremamente feminino, dá um olhar mais bonito, mais marcante. Então, esse passo é fundamental e eu não pulo ele. Agora vamos para o querido delineado, amigas. Eu sempre faço exatamente dessa forma, tá? Eu faço a marcação mais alta e faço o desenho, primeiro de um lado. Em seguida, eu vou fazer o desenho no outro lado para depois preencher. Porque se porventura eu achar que um tá mais grosso ou outro tá mais fininho, eu consigo ajustar e corrigir o erro. Mas como vocês podem ver, eu fiz o desenho, né, do puxadinho. E em seguida, já vou fazer o desenho no outro lado também. Então, eu sempre faço a medida de um para o outro. Uma dica bem legal para você que não tem costume de fazer delineado, vocês podem colocar uma fita para fazer uma marcação, ou vocês podem fazer a marcação com pó translúcido, sabe? Também dá super certo, amigas. E eu gosto da base rente aos cílios bem fininho, amigas, e eu não puxo o delineado no canto interno. Em seguida, eu vou fazendo o preenchimento. Para o acabamento do delineado, eu pego o corretivo que eu apliquei no rosto e faço a delimitação bem rente ao delineado, para deixar ele bem retinho e bem bonito. Nem sempre, amiga, o delineado vai ficar perfeito de primeira, mas a prática realmente leva à perfeição. Então, vocês vão praticando aos pouquinhos que vocês vão ver que logo, logo o delineado fica assim, perfeito. Já aproveitei e apliquei os cílios postiço e agora eu vou fazer o acabamento dos cílios postiço com o rímel, juntando os cílios naturais com os cílios postiço. E logo após eu pego o delineador e passo na linha d'água da pálpebra superior. Olha, deixando o olhar bem pretinho. Então, se porventura você vê que a cola tá um pouquinho branca, é só você passar o delineador por cima que vai ficar tudo bem pretinho, bem bonito. Nos lábios, eu venho com o iluminador da Mari Saad, aplicando no arco do cupido, que é esse coração que fica bem no meio do lábio superior e fica bem bonito quando uso um batom vermelho ou um batom mais escuro. Agora eu venho demarcando os lábios com lápis de boca, mas vocês podem estar utilizando o lápis de boca da cor que vocês quiserem. Eu particularmente gosto de fazer essa delimitação com lápis que seja do tom dos lábios. E essa delimitação, amiga, ajuda quando você vai fazer a aplicação de um batom mais escuro, principalmente se for um batom vermelho. Com o batom líquido da Nina Secrets, eu venho aplicando no lábio inferior primeiro e depois eu faço no lábio superior. Então, eu vou aplicando com muita calma esse batom vermelho, amigas, porque ele é extremamente pigmentado. Conforme vai chegando na parte lateral, você também vai virando o pincel, né, o aplicador no caso, que fica mais fácil de você aplicar esse batom sem borrar as laterais. Eu não tenho hábito, amigas, de usar batom vermelho, porque eu acho que fica muito pá, muito impactante. Mas para um delineado gatinho, tem que ser um batom vermelho, ainda mais para festas de final de ano. Fica uma make extremamente gringa, linda, versátil e combina com qualquer roupa que você for usar, né, amiga? Porque é um clássico dos clássicos. Agora sim, amigas, quando você chega no arco do cupido, que é essa parte onde eu iluminei no início, quando você faz a delimitação com lápis de boca, fica mais fácil de você enxergar até onde você pode aplicar o batom vermelho, né? Até onde é permitido, né, a borda que você fez com lápis. Porque batom vermelho é assim, ou você aplica direito ou vai ficar estranho, porque qualquer borrado que der fica evidente. Finalizo aplicando no centro dos lábios, certificando que está tudo muito bem preenchido. Em seguida, eu venho aplicando rímel nos cílios inferiores, amigas, porque deixa o olhar bem bonito ao fazer um delineado. E olha só, amigas, esse resultado. Amigas, e essa finalização da make de Natal, nossa segunda opção, espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é aquela make coringa, que é o delineado gatinho, mais a boca vermelho, com uma boa preparação de pele, rápida, fácil, olha. Já aproveita, já dá um like nesse vídeo, ative as notificações para que vocês possam receber os próximos vídeos assim que eles são postados aqui no canal. E por favor, já se inscreva no canal, me ajuda a bater 1000 inscritos, é super importante para mim, pro crescimento do nosso canal. Olha, amigas, espero que vocês tenham
gostado desse conteúdo. Amigas, beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!